Olá, sexto ano, aqui é a professora Miriam Raspante, de orientação de estudo, dando início às aulas do segundo bimestre e gostaria de alertá-los para que é fundamental o acompanhamento de vocês das nossas aulas. Irei trabalhar esse segundo bimestre com videoaulas, então que vocês terão uma imagem e eu explicando. E antes de mais nada, é importante o caderno, o lápis, a borracha, a caneta estar à disposição de vocês. Quero iniciar então com esta frase: quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Vou dar um minutinho para o sexto ano A copiar essa frase. Passado aí o nosso minutinho, nós iremos então para o próximo slide. Aí eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para vocês. Anotem também, jovens. A frase do slide anterior é uma verdade? Você acredita que para realizar o seu sonho é necessário estudo acadêmico? Para o aprendizado acadêmico, que é leitura, matemática, humanidades, que é história, geografia, sociologia, filosofia e as ciências, biologia, medicina, é essencial estar em uma escola? E vocês, conhecem pessoas que se arrependem de não ter estudado? E por que essas pessoas se arrependem? Ou se arrependeram? Copiem. Mais um minutinho aí. Depois desse minutinho passado, vamos dar prosseguimento aos nossos entendimentos e estudos. Então, antes, de nós pararmos para esse questionamento, vamos começar então a nossa aula. Vamos iniciar então os nossos estudos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é importante para nós termos uma organização do estudo que favoreça a nossa compreensão. A primeira coisa é a organização pessoal, jovens. Se vocês não conseguirem se organizar de forma que vocês tenham o material daquela aula à disposição, vocês tenham um horário determinado para estudar, se vocês não anotarem as explicações dos professores,
se vocês não anotarem as dúvidas que vão aparecendo na mente de vocês no decorrer do estudo, se vocês não dedicarem um tempo a mais para estudar, se vocês estão tendo aula no período da manhã com seus professores do conselheiro e pelo Centro de Mídias, lá do APP, do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, vocês têm que dedicar um período de estudo à tarde, meia hora, 1 hora, não sei. É um tempo que vocês deverão se dedicar. E além do mais, fora isso tudo, se não houver um comprometimento e a dedicação de vocês a estudarem, talvez vocês não consigam alcançar os objetivos de vocês. Para então nós termos um bom aprendizado, é essencial a leitura. Ler é fundamental, jovens. A leitura é primordial para me entender as coisas ao meu redor. O texto, quando eu aprendo a ler, o texto ele se torna claro, com ideias claras, e eu também consigo montar um outro texto com ideias claras e essenciais. Eu quero então que a gente volte um pouquinho lá no passado, lá no comecinho de fevereiro, quando nós estávamos tendo as nossas aulas presenciais, e vamos analisar um texto. Esse texto se chama O Vaso Sanitário. Peguei ele lá das minhas anotações como professora de história, e é um texto muito interessante. Então, O Vaso Sanitário. Leem comigo, acompanhem comigo. Você certamente, todo dia, utiliza essa peça, mas muito provavelmente não sabe a história dela. Você já parou para pensar como surgiram os vasos sanitários? E antes deles, como era que as pessoas faziam o número 2? Sabia que fazer nossas necessidades nem sempre foi algo privado? E pasmem! Antigamente, era até um momento de socialização. Atender ao chamado da natureza nem sempre foi algo privado. Na Roma Antiga, por exemplo, era comum que o ato de defecar, que era fazer o cocô, fosse coletivo, em debates, banquetes e encontros cívicos. As latrinas coletivas eram instaladas em grandes bancadas de pedra furadas por onde caíam os dejetos, ou seja, o cocô e o xixi. Sob essas bancadas passavam canais de água corrente que levavam esses dejetos para rios distantes da cidade. Já naquela época, havia uma preocupação dos romanos em separar a água que seria consumida pela população, encanada em fontes públicas, da água suja, dos dejetos, do esgoto. Na Grécia, enterrava-se os dejetos ou mandava-os para locais distantes de suas casas. As primeiras galerias de esgoto foram construídas em Nippur, na Babilônia, mas vários conhecimentos produzidos no período romano foram arquivados durante a Idade Média, gerando alguns retrocessos do ponto de vista sanitário. Na Idade Média, os dejetos eram recolhidos em pinicos e jogados pela janela, gerando vários problemas ambientais e de saúde pública. O vaso sanitário, como conhecemos hoje, começou a surgir por volta do século XVI, então lá por volta de 1500 a 1600, com tronos de madeira, com um buraco e um coletor de dejetos. A princípio, a peça era exclusiva para famílias mais ricas, mas a preocupação com o destino dos dejetos começou a ser algo geral. Aqui no Brasil, em tempos coloniais, os chamados escravos tigres eram responsáveis por levar os dejetos não só de seus senhores, mas também de todos os moradores da casa para rios distantes. Chamavam assim, pois quando carregavam os baldes com o xixi e o cocô, iam caindo e escorrendo pelo corpo do escravo africano.
os deixando malhado de marrom, parecendo tigre. Com o tempo, os próprios senhores de escravo perceberam que a atitude era prejudicial não só para os escravos, mas também para toda a população. Esse é um texto muito curtinho e que, quando nós terminamos de ler, nós temos que fazer algumas reflexões sobre ele. Então, para podermos compreender um texto, é necessário, primeiro, ler o texto em um local silencioso. Ler um texto com fone de ouvido, com televisão ligada, com criança chorando, com cachorro latindo, não dá certo, jovens. Eu preciso de silêncio para desenvolver a habilidade cognitiva de prestar atenção. Ler o texto por várias vezes também é essencial. Não basta eu dar uma lida num texto e achar que já estou conhecendo aquele texto perfeitamente. Anotar em um caderno ou uma agenda as palavras desconhecidas, isso também é importantíssimo. Buscar num dicionário, pode ser um dicionário físico, um livro dicionário, ou até mesmo num site dicionário online, o significado dessas palavras que vocês desconhecem. E aí então reler o texto fazendo algumas perguntas a esse texto. E aí vocês me falam, professora Miriam, qual é as perguntas que eu devo fazer ao meu texto? A primeira pergunta diz assim: do que o texto fala? Quando vocês conseguirem responder essa primeira pergunta, vocês já têm um pedacinho do caminho andado para compreender o que o texto está querendo dizer. Outra pergunta fundamental para vocês fazerem para o texto lido é: esse texto explica o significado daquilo que está sendo falado? Menciona como surgiu o assunto do texto? Explica o funcionamento daquilo a que se refere? Lembre que todas essas perguntas são sobre o texto. No texto, existe curiosidades? Qual é a finalidade desse texto escrito? E se a gente for voltar lá para o nosso texto chamado O Vaso Sanitário, a primeira resposta aqui é a seguinte: do que o texto fala? Qual seria a resposta? Do vaso sanitário, não é isso? O texto, o vaso sanitário, ele explica o significado do título, do que ele está se retratando, do que ele está falando? Sim ou não? Sim, ele explica. Ele vem lá nos dizendo que certamente o vaso sanitário ele já foi usado desde lá da Grécia e da Roma Antiga, que eram pedras com buracos no meio. Então ele está explicando o significado, o que é o vaso sanitário. Ele menciona como surgiu? Sim, eu acabei de dizer. Então pedras ou cadeiras que possuíam um buraco no meio, ou que com um pinico embaixo, ou então que já eram ligadas até um rio aonde era escorrido, levado o cocô e o xixi. Ele explica o funcionamento daquilo a que ele se refere, ou seja, ele explica o funcionamento do vaso sanitário? Sim ou não? Claro que ele explica. Quando ele vem dizendo, que sempre houve a preocupação, que ele era o xixi e o cocô, ele era pego pelo pinico ou pelo balde, que haviam pessoas aqui no Brasil, lá no Brasil colônia de 1600, africanos escravizados que carregavam esses baldes de cocô e xixi pelas ruas. Então ele vem explicando o funcionamento. E ele se refere, no texto, existe, ou melhor dizendo, existe alguma curiosidade? Será que sim, será que não? Aí depende, jovens, da ideia que você tem por curiosidade. Para mim, a curiosidade é que o escravo no Brasil, que era responsável em retirar das casas esses dejetos humanos, eles eram chamados de tigres, escravos tigres. E aí ele vem dizendo lá no texto,
porquê dessa palavra escravo-tigre. Isso é uma curiosidade. E por fim, a última pergunta que vocês devem fazer em todos os textos é: qual a finalidade do texto que foi escrito? Qual a finalidade? No caso do nosso texto, a finalidade foi nos demonstrar como era o vaso sanitário há muito, muito tempo atrás. Lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga e até mesmo aqui no Brasil, do início da colônia brasileira. A seguir, para vocês conseguirem compreender o que é a leitura, basta vocês seguirem esse passo a passo que eu disse no slide anterior. Se vocês fizerem isso, se vocês seguirem o passo a passo, ler e entender um texto, você conseguirá ter sucesso na vida. Porque o sucesso só depende de vocês, jovens. E assim eu termino aqui a primeira aula de orientação de estudo. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por algum erro que possa ter acontecido aqui na minha fala, na pronúncia de algumas palavras. É uma nova experiência da professora Miriam, que é gravar videoaulas, encaminhar para vocês, mas eu espero que na segunda, terceira, quarta aula, os slides, a minha fala estejam muito melhores. Agradeço a vocês e um beijo no coração de vocês e tchau, tchau, jovens!